O Brasil no ranking da corrupção, para variar, e o carnaval atormentando as nossas vidas, não a minha, que eu adoro o carnaval, mas a vida da maioria das pessoas. E arquitetura, pois é, dessa vez temos um quinto elemento diferente e roda a vinheta, porque daqui a pouco eu explico. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui no programa Quinto Elemento com Carlos de Freitas, Luigi Marnoto e este que vos fala, Felipe Trielli. Nós, infelizmente, estamos sem Arthur Machado e, felizmente, estamos sem Lucas Honorato. Mentira. Felizmente. O Lucas também não pôde vir hoje, mas hoje a gente já ia testar um novo formato de programa e eu espero que vocês gostem. Cada um vai trazer um tema aqui e a gente vai falar sobre eles, tá bom? E vocês comentem, compartilhem, façam tudo isso pra gente saber se tá indo no caminho certo, se não tá. Qualquer coisa a gente volta, a internet é bom por isso. Foi legal, se não foi a gente volta atrás. Então, eu espero que vocês gostem e a gente já vai começando aqui com o Carlão, que vai trazer o nosso primeiro tema. Mas assim, já sim. A queima-roupa? A queima-roupa. A queima-roupa? Vamos lá, então. E... Eu quero falar de corrupção. O Carlão quer falar de corrupção. Quero falar de corrupção. Quero falar da reportagem do Estadão, que diz: Brasil mantém pior posição no ranking global de corrupção, aponta a Transparência Internacional. Isso que é a Transparência Internacional, que passa dos caras. Exatamente. Nem eles estão aguentando a bronca de ver o Brasil nessa situação. Tá, o relatório destaca escândalos do INSS, Banco Master e alerta para o aumento de emendas parlamentares. CGU questiona metodologias do índice. A CGU. A do IBGE eles não questionam, né? Não, o IBGE está sempre certo. Né? Brasil invertido, Brasil no centro do mapa. Brasil invertido é um dos melhores. É perfeito esse aí. Perfeito. Nós estamos na contramão mesmo. E aí, o que você acha disso, Carlão? Começa com você. Não, eu soltei aqui, agora é você. Vamos lá. A gente vai fazer esse programa? Vamos decidir aqui agora. Vamos definir agora. A gente vai formatando o programa durante o programa. É ensaio ao vivo. É isso aí. Agora, não, eu acho assim, qual é a novidade, assim? Ninguém imaginava que isso ia acontecer quando colocaram o sujeito lá. Não, PT, não, vamos tirar o cara que fala palavrão, não sei o quê, tal, para colocar um bandido. Um bandido. Bandido que, aliás, ontem, eu não sei que dia vai pro ar aqui, mas ontem, terça-feira, ele falou da sanguinidade de Lampião que ele tem. Você viu isso? Não. Cara, então perfeito, né? Pois é. Perfeito. É impressionante como o cara faz o discurso e encaixa com uma luva ali, né? Veste como ele acha que tá falando o contrário. Ele acha que percebe. Porque ele falou o seguinte, que o Trump, ele falou, claro, do jeito jocoso lá, tava aquelas brincadeirinhas dele. Bem estiloso. Velho e gagarro ele tem decadente. uma claque ali que acha tudo engraçado. Massa, E ele diz o seguinte: se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. E aí ele até fez uma piada boa. E se eu ganho a guerra, o que eu vou fazer? A piadinha foi legal. Não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? É que briga, o que eu vou fazer? Então... mas essa coisa de imaginar o Lampião como herói, como um herói de resistência, né? Que é um negócio que já desabou faz anos, porque quem trouxe era um cara que invadia, inclusive estuprava. Não, era um sádico, matava gente comendo sal, né? Que obrigava a comer sal até o cara morrer, fez uma velhinha dançar no entorno de um maracatu, não, como é o nome daquele? Caramuru. Mandacaru. Até a velhinha morrer, quer dizer, era sádico. E sobretudo, detonava ele tinha aliança com os ricos. Sim. Né? Porque ele meio que dividia o espólio com a elite. Ou seja, dos Lula. Coronéis. Cara, o retrato. Aliança com o rico, espolhava dos pobres e era sádico. Não tem, é o próprio, eu concordo, a sanguinidade. Inclusive nessa coisa aí que a gente está falando da corrupção, tem agora um que apareceu também, que o Estadão já noticiou,
a mansão que eles usaram para tentar fechar um acordão, para tirar o INSS, para tentar resolver. Apagar a fogueira ali. Fictor usou mansão para atrair. Isso aí. Fictor usou mansão para atrair petistas. É porque é o jeito de atrair petista mesmo. A mansão. Isso aí. E tentar sabotar CPMI do INSS. É isso aí. A Fictor, que já estava no escândalo, né? Isso aí, aqui, ó, apareceu aqui agora. Como a Fictor tentou gerir recursos de Itaipu e fraudar depoimento da CPI do INSS. Casa alugada em Brasília foi palco de encontros com ministros do governo Lula e montagem do dossiê fraudulento contra testemunha e acusação. Ex-sócio nega envolvimento. Quer dizer, é tudo uma... Não, todo dia, o PT no poder é óbvio que nós vamos ser o pior. Agora, quando falo pior, é o pior geral? Quer dizer, nós estamos assim, pior que a Somália, né, que Bangladesh, provavelmente. O que diz a Transparência Internacional. Que é o pior, manter o pior. 107º lugar. 107º. Para um país que se diz protagonista, para um país que berra soberania cada vez que se... a colocação me parece um pouco fora, né, do discurso. Total. E é o seguinte, há quem diga que a corrupção não é o maior problema do Brasil. Eu acho que é um dos ferrugens da engrenagem, né? Do enferrujado. A mentalidade anticapitalista eu acho que é muito pior. Muito pior, o rentismo, né? Toda essa coisa do... É que são dois lados, né? É o liberalismo exacerbado de um lado e o socialismo também. Quer dizer, que o socialismo sempre foi uma mentira. Né? Porque concentração o curioso de poder. É o seguinte, ambos o PT foi o partido que tomou a pauta da corrupção, né? E se elegeu assim. Exatamente. Né? Lá o primeiro mandato. E aí, curiosamente, o partido que continuou na pauta da corrupção, exatamente. Mas só que então, agora a pauta é nossa. O discurso anticorrupção é frágil, né? Porque não vai, enfim. Mas eu acho que uma das coisas que a gente percebeu essas últimas semanas é que o Lula está falando muito e toda a fala dele é desastrada. Ele não teve uma bola dentro. Na última semana, então, foi uma sequência. Ele falou, acabou o Lulinha Paz e Amor. Justamente no momento em que o Brasil busca um centro democrático, o cara vai lá e fala, agora eu tô na guerra, não sei o que. Ele vai de encontro, inclusive, com os aliados que estão falando, agora é paz baixar, e tal. Exatamente. Para mim, o cara tá desespero de alguém que perdeu todo o capital político que tinha. Tudo, porque esse tipo de figura, agora psicologicamente, ele se alimenta dos aplausos. E hoje ele só consegue isso, a claquezinha dele. Então ele tá mais violento. Você não viu outro dia? Ele falou que ele quer viver 100 anos, mas ele falou assim, toda vez que Deus aparece, eu falo, manda as outras pessoas na minha frente. Quer dizer, é realmente o anticristo. Se você parar para pensar que Cristo se sacrificou pelos outros, ele é o anticristo. Exato. Porque ele quer que os outros se sacrifiquem por ele. Por ele que é tão bom, uma pessoa tão boa. Pessoa tão maravilhosa. É o oposto, né? Psicologicamente ele também não tá bem, não. Dá para ver, porque é um cara que tinha um tato, né? Político. Ele tinha um faro. Era bom no discurso. E, cara, perdeu completamente. Essa história do Lampião eu também queria só contar rapidamente para não perder. Quando as crianças eram pequenas, colégio bom, sabe? Aqueles... Colégio de elite, que é o seu cara. Você é elite. Eu sou elite. Mas eles estudam no colégio mais elite do que eu. E eles... Uma das coisas de festa junina era Lampião e Maria Bonita. E eu olhava aquilo, que eu chego pra eles e falo, galera, só pra vocês saberem quem é Lampião e Maria Bonita. É uma tristeza falar pra uma menina de 6 anos, né? Eu tinha que tomar cuidado com as palavras. Cortando o barato da... pra não falar. O tema era Mas cangaço. O tema era, eles dançavam lá, tudo, não sei o quê, romantizado, sendo que o cangaço, cara, é o PCC da época, né? É o que os caras tomavam conta, é isso. Tinha a elite que tomava conta da parte de grana, né? Que a Faria Lima, que eram os coronéis da época ali. Mandava os cangaceiros lá para resolver os problemas. E os cangaceiros que eram os PCC, que tomavam conta. Cara, qualquer José Lins do Rego, qualquer livro daquela região, o cara
o cara bom mesmo, o Zé Lins do Rego, é um que quando você lê, você não romantiza o cangaço. Você vê que os caras passavam pelo contrário, tem declaração do Zé Lins do Rego, justamente quando estavam alçando o Lampião como um herói da resistência, né, que pensava nos pobres, etc. Ele fala que o cara era um monstro. Ele fala assim, monstro que cometeu monstruosidades, um sádico, não sei o que lá. Tem outro, e o Zé Lins do Rego era esquerdista, sim. comum. Sim, um bom romancista, mas era do partido, etc. O outro esquerdista, esse internacional, também insensado pela esquerda, o Hobsbawm. Hobsbawm tem um livro dele que fala sobre o bandido social, alguma coisa assim, enaltecendo naturalmente o lumpen, né, a bandidagem. E ele fala, tem uma página inteira que ele fala de Lampião, e ele fala exatamente isso, dando detalhes das atrocidades que o Lampião cometeu. E ele deixa bem claro que, esquece essa história de que o cara era um herói, ou estava protegendo os pobres. O Lula nunca foi intelectual, mas a intelectualidade incensa o Lampião a essa coisa. É que nenhuma, assim, os escritores brasileiros nunca romantizaram no fato romantizado no sentido de tornar aquilo belo, porque a vida do cangaço era uma vida assim, crua, né, na verdade. Você pega, extremamente, não só do cangaço, falando de toda a região. A região com coronéis, que até hoje estão aí, você tem bisnetos, tataranetos de grandes coronéis que provavelmente faziam todas essas atrocidades. O Herberto Salles fala disso, você tem contos do Herberto Salles que ele mostra como é que era, o cara aumentava um pouco a terra dele e o outro ia resolver na bala, entendeu? Não tinha essa conversa. O Lampião saqueava, o tema virou Lampião. Mas assim, mas era um mundo cru, ele saqueava cidades inteiras. Entendeu? Botava fogo como ainda deve ser, né? Em alguns rincões. Não expulsava o Comando Vermelho, não sei qual era. Expulsou uma cidade. O Comando Vermelho, enfim. Uma cidade inteira lá. Inteira, no Nordeste, exatamente. Mas é isso, vamos... Eu vou botar na pauta um assunto do momento que vai estar, inclusive, acontecendo agora, já. Carnaval, é carnaval, e a gente tem algumas coisas, nem começou o carnaval, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é justamente isso. O carnaval agora começa em São Paulo, que deveria ser o túmulo do samba, aliás, make São Paulo túmulo do samba again. É a minha campanha. O que virou o samba, né? Eu quero São Paulo túmulo do samba, pelo amor de Deus. E olha, eu gosto de samba, gosto de ouvir, não sei o quê. Não sou daqueles túmulo que... Olha, e é o seguinte, justiça seja feita, São Paulo tem grandes sambistas. Teve grandes sambistas. Matias, tem Paulo Vanzolini, o nosso querido Adonira Barbosa. Temos bons sambistas. Mas o túmulo do carnaval, então. Que túmulo do carnaval. O carnaval tem que acabar. Eu acabaria com o carnaval. O sentido verdadeiro do carnaval já se perdeu há... Que nem era assim uma coisa muito virtuosa, mas tudo bem. Tinha um sentido até de você... Era divertido. Era uma espécie de inversão de valores, mas era uma inversão de valores absolutamente pontual, mas simbólica. Não se vivia a inversão de valores. O sujeito virtuoso não se tornava um sujeito viciado naqueles dias, ele só parecia, ele fingia que ele era uma maneira de mesmo. vocês extravasar. Agora é o seguinte, o ano inteiro é carnaval, porra. Então, nego se vestir, homem vestir de mulher. Cara, semana passada não era carnaval. São Paulo estava, cara, absolutamente insuportável. Sábado, que ainda não era carnaval. Que não era carnaval. Porque isso, pra mim, é o mais louco. Porque assim, você fala, tem 4 dias, que é aquela bagunça como sempre foi. Entendeu? Certo. Só que agora tem... Até você, tem final de semana depois, vocês estão curtindo a ressaca. Eu até respeito, mas é só. Quarta-feira de cinza acabou, cara. Começa a quaresma. Vamos respeitar quem respeita. Mas respeita uma colher de chá pro carnaval. Eu acho que assim, 4 dias, 4 dias, putaria, vai lá, enche a cara, entendeu? Não que eu faça, já fiz. Mas que, porra, tá bom, fez, né? Como sempre foi. Aí acabou. Agora é o seguinte, é um mês
Um mês antes, um mês depois? Um mês antes, praticamente. Começou já sábado passado e vai depois, mais uma semana depois da quarta-feira de cinza, né? Ruas fechadas. Isso aqui em São Paulo. Se você for para Bahia... Não, a Bahia é o ano inteiro, aí é outra coisa. Não, a Bahia, ok. A Bahia foi feita para isso. O meu ponto é o seguinte. Primeiro, vamos botar a notícia. Aqui em São Paulo teve o Bugs Bunny, não. Aqui não foi Bunny, é outro cara. Não, teve. É outro DJ internacional, não sei o quê. Deu o maior rolo. Milhões de pessoas num lugar onde não cabia. Peraí, deu problema. Que aconteceu? Aqui, no sábado passado. Sábado passado, o que eles fizeram? Veio um DJ muito famoso. Muito famoso. Puta, DJ famoso, o mundo acabou mesmo. O mundo acabou. E aí, esse cara, acho que começou na Paulista, se não me engano, entrou na Consolação. Consolação, cara. Eu vi cena. É afinado, né? Não tem espaço para tanta gente. E quase deu tragédia, graças a Deus. Até onde eu sei, não teve ferido, mas ninguém morreu e tal. Mas assim, aí eu queria abrir o parênteses aqui. A gente está falando especificamente de São Paulo, depois a gente amplia. São Paulo não tem tradição. A gente tem tradição de carnaval de rua, que era bloquinho que dava volta no quarteirão. Sim, e olhe lá quando tinha. Tá? Então, assim, e no meio do carnaval, beleza, tá bom. De repente, agora virou mega evento, que é uma coisa muito diferente do carnaval. Virou uns mega eventos absurdos. Sim, com patrocínios milionários. 1 milhão com a Ivete Sangalo. E aí, eu vou defender o meu favorito agora, que era... Eu votei nele com o nariz tapado, e agora eu tô achando o cara muito bom. Seguinte, o Ricardo Nunes foi lá e já começou com assim, não tem dinheiro público pro carnaval. Pelo menos saiu uma notícia, botem aí, se tiver algum engano podem comentar aí, mas a notícia que eu vi era essa. Agora é só dinheiro privado e... não cortou tudo, foi só 12 milhões, só. Mas tá bom, já é um passo, pelo menos é um passo invertendo a roda, tá? Não é o que eu queria, mas já é um passo para parar essa vagabundagem da gente, inclusive pagar para os caras virem encher o nosso saco. Independente disso, eles estão putos com o prefeito, com razão, porque também não foi muita coisa, mas foi a primeira vez que teve um retorno desde que o Haddad começou com essa baixaria de colocar blocão dentro da cidade em bairro residencial. Então, qual é o meu ponto final aqui? É que o carnaval não é o mesmo carnaval. A gente imagina o carnaval, nós principalmente que vivemos isso, a velhinha e o velhinho descendo na rua com os netinhos, ou sei lá, os amiguinhos, aí umas mulheres meio peladas, uns caras ali, esse bloquinho, eu tô falando do bloquinho, né, não o carnaval. O bloquinho de rua. Era essa coisa, não era? Aqui em Pinheiros, não é? Descia o pessoal do bloco, assim, os predinhos. O carnaval de avenida era um pouco acima, vai. O carnaval de avenida tinha as peladonas lá. Sim, mas ele era, por exemplo, São Paulo era na Avenida Tiradentes. Não tinha sambódromo, entendeu? No Rio também, depois fizeram os eventos, porque aí realmente foi... Agora, o que a gente tem que discutir uma festa que é o que está acontecendo hoje. O que acontece hoje é um negócio decadente, ruim, ninguém, a não ser aqueles milhões, né? Ninguém, exceto milhões, mas aí eles vêm do Brasil inteiro, porque é show da Ivete Sangalo. Você não está falando do bloquinho do carinha da rua que toca trombone, entendeu? Você está falando não é charanga, da Ivete Sangalo, que é um mega show dentro do Ibirapuera. Beleza, no Ibirapuera ainda vai, mas o problema é que eu estava no bairro aqui, num bairro absolutamente residencial, de velhinhos mesmo, Pinheiros, provavelmente mais da metade. Mas para lá de Pinheiros é velhinho. E uma parede de som nível trio elétrico a 20 metros de uma janela, cara, do primeiro andar, de uma residencial. Com certeza pessoas de 90 anos moram lá, entendeu? E o negócio alto pra cacete, com um monte de vendedor ambulante do lado e sem ninguém. Ou seja, o cara tava no esquenta pra ninguém, enchendo o saco da velhinha uma semana antes do carnaval. Se a velhinha passa mal. Como é que ela vai ser fora isso, rua fechada. Rua fechada. Meu pai no ano passado tava ruim. Passado um perrengue. Se ele precisasse sair, não ia... Então, assim, a gente tem que voltar a discutir, que nem adulto, que nem gente, que é uma coisa difícil aqui no Brasil, assim, não tá rolando, não tá bom. Não tá dando, sempre dá problema, mijo, sujeira, mas é carnaval. Foda-se, não tem mais. Carnaval é o seguinte, pra mim, o meu projeto de carnaval, se eu fosse presidente, era carnaval na Bahia continua igual, porque eles inventaram esse negócio, deixa lá nos dias de carnaval. Carnaval em Pernambuco,
proibido caixa de som, só os caras tocando frevo. Não, proíbe. Caixa de som, aliás, para mim, proibia. Um ditador. Quando eu for o representante da Eurásia no Brasil. Isso, né? Quando a gente ganha. Quando a gente assumir, né? Porque o eurasianismo está nas nossas costas. Na veia. O duguinismo está nas nossas. Nós somos os representantes, voltamos a ser, né? Ficamos um tempo aí meio sumidos. O pessoal esqueceu. Mas a gente deu uma passada pela CIA. Mas aí o urso do cabelo duro resgatou a gente lá. O urso do cabelo duro. Kassab bancou. Mas olha só, vê se é um absurdo que eu tô falando. Você tá falando de caixa de som alta, você tá falando de saúde pública também. O pessoal acha normal você não poder fumar no restaurante, mas acha, ai, que absurdo proibir caixa de som sei lá, 250 decibéis, entendeu? Eu não acho, na boa, eu tô falando brincando sério, então. Não, só pra finalizar, Pernambuco, porque tem tradição e os caras são bons pra cacete na música, deixa lá, faz ali nos dias de carnaval. O boi bumbá lá, a Amazônia, deixa o boi bumbá lá, que é o negócio deles lá, bumba meu boi, não, como é que é o nome? É o boi. A expressão tem que ser do povo. Para mim a questão é o seguinte, não é organização da prefeitura, não é dever da prefeitura. Fala. Eu acho que assim, todo esse tipo de coisa são expressões populares que tem que vir do povo. Você quer organizar o seu bloquinho do seu bairro, você se vira, vai lá, discute isso com a associação de moradores, avisa a prefeitura e beleza. Como era? A prefeitura não tem obrigação, aliás, não deveria de maneira nenhuma se envolver em organização de coisas. Você quer fazer, você cuida da segurança. Se der merda, você vai ser o responsável. Porque aí o que acontece? Dá uma merda dessa, exato. O prefeito, se o prefeito não fizer, vai ser crucificado, porque acabou então com o carnaval. Já coloca lá Se ele faz, fode, porque não tem estrutura para isso. Ou seja, entendeu? Mas vem a procura e diz, olha, é o seguinte, se tiver problema, nós já estamos avisando, nós não vamos cuidar da segurança, é coisa privada, é um evento privado. Cara, todo evento privado é a segurança que se der um problema num evento privado, quem banca é coisa privada. Grande parte do patrocínio de toda essa maluquice é de iniciativa privada. Que eu não sei até que ponto esses caras têm alguma responsabilidade. E a prefeitura tem a obrigação de deixar a cidade transitável. É a obrigação da prefeitura. Aí que eu ia ser o meu último ponto. Bahia tem tradição. Sei lá, São Paulo não tem. São Luís do Piratininga. Deixa lá a coisinha de rua, legal. Se o lugar tem tradição, beleza. Em São Paulo não dá pra cortar mais. Fudeu, a gente já tá numa situação que não dá mais. Então faz o seguinte, vai pra USP. Isso, é um lugar que é arborizado, tem rua, não vai atrapalhar ninguém. Vai para a Embi, vai para fazer em grandes lugares. Não precisa ser em Pinheiros, na Lapa. A USP especificamente na Fefelete, né? Porra, deixa lá. E aí, você tem lugares fechados, porque a questão é a seguinte, quando tem tradição, a cidade já tem, sei lá, 80 anos que ela sabe que naquele período aquilo vai ficar daquele jeito. Cara, o Galo da Madrugada existe há quantos anos? Sim. O Carnaval de Salvador, Bola Preta. Pô, Rio de Janeiro tem você história. Não vai terminar com o Carnaval. Exatamente, agora amanhã, você chega em São Paulo, você descobre que a tua rua foi interditada anteontem, você não tem como sair. Exatamente. Entendeu? Isso é bizarro, cara. Cara, na boa, se a gente não puder discutir... E é uma festa vazia, cada vez mais vazia, as pessoas cada vez mais idiotizadas, é tudo pro Instagram. Você olha as pessoas, assim, segundo relatos de amigos, você não pode encostar nas meninas, porque as meninas estão tudo seminua, né? Você não pode chegar numa moça, porque é assédio, não sei o quê. Cara, é uma loucura, as pessoas estão vivendo uma loucura. Elas é que... É o totalitarismo junto eu acho que assim, o de São Paulo, principalmente, é a exaltação de um feminismo babaca, idiota, e de uma minoria de estúpidos, assim, entendeu? Eu acho que isso aqui tinha que acabar. E olha... Pronto. Não, mas olha, isso aqui é foda, né? Porque a gente fala um negócio desse, o pessoal, nossa, mas você é contra a alegria, contra a diversão. Isso aí, primeiro... Eu sou a pessoa mais alegre que eu conheço. Pois é, a gente é agora. Tirando o Coronel Jackson. A gente é pela alegria. Mas a questão é que não é alegre mais. O Estado tem que promover o que é bom, o que é bonito, o que é, né? Virtuoso. Tudo bem, não vai ser tudo, né, perfeito. Tem coisas que eu acho virtuoso, que o cara não acha. Tudo bem, existe a virtude ali, a verdade. Mas ok. Quem se diverte mais? O problema é que você atrapalhar a vida de metade da população. Mais da metade. Estou falando porque... Mas para fazer o gosto de um monte de gente que quer ficar
se esfregando pelado, mijando no chão, fazendo coisas Cagando. que naturalmente não devem ser feitas, mesmo no carnaval, cara. O carnaval, quando a gente era moleque, se a polícia chegasse e pegasse você mijando, ia te encher o saco. Aquela mijadinha lá no canteiro, não, porra. Mas acontece, cara, acontece. Eu tô falando. Acontece. Acontecer é uma coisa. Você falar, é isso aí, a vida é assim, é outra. Não, o lance é o seguinte... Acontecer é acontecer, mas não pode ser, é permitido. Aqui perto, Vila Madalena, tem umas ruazinhas, umas vilazinhas, com portão baixo, né? Que não tem não tem muro, não tem nada. No segundo carnaval da putaria geral, que depois deram uma baixada nessa bola, os canteirinhos das casas das velhinhas que moram aqui viraram um motel. Os caras então o pessoal trepando no jardim da casa dela. Ela vendo... normal. Deixa, porque é carnaval, entendeu? Não pode. Teve umas velhinhas que gostaram. Falaram, olha, que saudade. Não, é preciso que haja ordem para que alguma desordem aconteça. O problema é que já é a desordem. Então. Entendeu? Então, cara... Não, e aí, é isso, o carnaval lá vai ser aquele momento em que você desvirtua como uma coisa meio alegre, festa. Ok, é legal você fazer justamente o que você falou, ali você mostra, bom, isso é o anormal, então o resto é o normal. Só que hoje, os caras que dão dinheiro para isso, eles acham que não tem normal. Não, exato. O normal não existe. Então vira toda essa dó. Bom, eu falei tudo isso, vão me chamar de... O fantasma do Metropolitan deve se divertir muito mais. O fantasma. Aliás, sabe quem é o fantasma do Metropolitan? Quem né? é o fantasma? Paulo Francis. Que falou então que quando morresse ele queria... Estava tentando citá-lo. ele queria, não sei se ele conseguiu. O fantasma do Metropolitan é muito mais feliz do que qualquer pessoa que invade, que entra dentro do bloquinho dele. É que eu acho assim, a gente precisa... Então o fantasma sei lá. A gente precisa... O que eu sinto hoje é que eu mesmo me censuro para falar coisas que não eram absurdos, assim, fazer uma festa em que as pessoas, que tem 1 milhão de pessoas na Consolação, que o pessoal mija no chão, que o pessoal derruba a grade, o nego pode morrer. Não tá legal. A gente não pode voltar atrás, não. Tudo que foi conquistado pelo Haddad, aliás, o Haddad conquistou todas as merdas. Faixa de bicicleta, velocidade a 40 por hora em avenida de 5 pistas e bloquinho de carnaval. O Haddad conquistou a metade do Tesouro Nacional, né? Roubou do povo. A pior coisa que aconteceu na minha vida em relação a um político foi a existência do Haddad. Eu fiquei pensando recentemente, o Haddad foi o cara que mais fudeu a minha vida diretamente. No sentido assim, porque na vida você prática. Tá na cidade, exatamente. Agora não veio um prefeito depois revoga essas merdas. Esse é o meu ponto. Se você conquistou essas coisas, não dá pra você discutir desconquistar, porque aí você é o fascista, eu quero desconquistar, não gostei da conquista, eu acho essa conquista uma merda. Tira a conquista e enfia no essa merda. Desculpa. É que carnaval me deixa. E olha que eu te deixa muito feliz. Eu gostava de carnaval. Vamos ficar nervoso de novo. Luiz, houve uma marchinha. Não, uma marchinha. Lamartine Babo então, que acalma. Não existe mais esse carnaval. Não existe. E olha que tava tocando marchinha, mas outra ponto que a gente comentou. Vou acabar, eu prometo. Ninguém vai reclamar que eu falei muito. A gente saiu, tava tocando marchinha. O som, uma bosta. Não dava pra entender o que o cara cantava. Estourando. Eu falo, cara, essa mesma coisa, exatamente, que é muito legal a marchinha, sem a caixa de som, com os caras tocando ao vivo ali, ia ser infinitamente mais bonito, mais agradável, mais bacaninha, e eu ia chegar e falar, cara, é isso aí eu acho mó legal. Carnaval é legal. E se for pra botar som, põe alguém que saiba fazer aquela merda, porque não era o caso. Então assim, é tudo ruim. Mesmo a parte boa das marchinhas barulho, né? Ruim. Barulho parece que é uma obrigação das gerações novas. A gente passa aqui pelos bares da Vila Madalena, cada um tocando uma música um negócio e muito alto. Parece que eles competem e as pessoas não conversam, né?
Porque não dá para conversar. Não, conversa berrando, né? O silêncio é muito complicado. O silêncio é uma coisa muito complicada para o brasileiro, né? Porque você tem que contemplar alguma coisa enquanto está em silêncio. E aí o brasileiro não é contemplativo. Não é contemplativo. Ele é incapaz de contemplar qualquer coisa. Alma de aniversariante. Tem uma alma de aniversariante. Grande. E para finalizar esse assunto, eu sei que vocês estão loucos para sair para o próximo. Vamos juntar. Mas eu quero complementar uma coisa que a gente tinha até deixado para trás, que é o fato do Estado tomar conta completa do carnaval, que nem você falou, não é mais umas pessoas que querem se divertir, a ponto de uma escola de samba homenagear o presidente vivo e que está agora que tá no poder, cargo, que é o Lula, e isso não caracterizar, por exemplo, o TSE nenhum problema. Se você falar que é candidato e não pré-candidato, você vai preso. Mas se você fizer uma festa de carnaval, aí, meu Deus do céu... Não, assim, tenta fazer um bloquinho pro Flávio Bolsonaro aqui em São Paulo, você vai ver se o Ministério Público não vai chegar lá e falar, não pode, porque configura pré-campanha. Não, e você viu que liberaram a Janja de participar. Inclusive, cara, se isso não é campanha eleitoral, eu não sei mais o que é, entendeu? Os caras enaltecendo, que obviamente não vai ter nenhuma crítica ao Lula. Vai falar do INSS. Porque é o seguinte, o carnaval justamente, olha a inversão, o carnaval era crítico ao poder, né? A não ser a escola de samba, que era coisa getulista lá e tal. Mas não homenageava diretamente o presidente. Não, imagina, os caras tinham um pouco de pudor. Ufanista, né? Só. Era ufanista nesse sentido de Brasil e tal. Eu acho que está no mesmo nível do Chico Recarey. Você lembra quando a Mangueira homenageou o Chico Recarey? É a mesma coisa, homenagear o Lula e o Chico Recarey, pra mim dá na mesma. Qual era o Chico Recarey? Chico Recarey são dois bandidos. Dois bandidos. O Chico Recarey era o cara que comandava a Noite Carioca, era o do Galaguei, era o dono do... mas olha... Só que ele era daqueles caras envolvidos com... mafiosão, entendeu? Mas ele é mafioso, ladrão de galinha perto do... isso que eu ia falar. Não, tô dizendo, eu quis fazer a ironia e falar, cara, pra mim o Lula e o Chico Recarey são a mesma figura. Não, mas o Lula não é grande. O Lula, agora falando isso, é mais escandaloso por causa disso. A gente está em ano eleitoral, né, no meio de uma campanha que ainda não começou, entre aspas, e aí vem uma escola, não dá para desconfiar, Brasil sendo Brasil, que está escorrendo uma grana bacana para os caras fazerem isso. No mínimo desconfiar. Não, desconfiar, não estou acusando ninguém. Acadêmicos de Niterói, uma coisa assim. Acadêmicos de Eu acho que isso vai ser um tiro no pé. Eu tenho a impressão que isso vai ser um tiro no pé. Eu acho que já está sendo, né? Porque assim, a possibilidade de uma vaia... Não só isso, é grande, né? Não só isso, eu acho que assim, primeiro, não tem duvido que Acadêmicos de Niterói tenham bons compositores. A letra vai ser muito mesquinha e eu acho que dá para decompor aquela letra, inclusive depois fazer análise de falar da letra. Eu acho que dá para fazer muitas coisas com um desfile ali. Pode ser. Eu acho que vai ser do limão uma limonada. Pode do limão uma limonada. Ridículo. Vai cair no, eu acho que vai cair no ridículo. Não tem como, cara. Você fala bem de um cara vivo. E você de um escroto vivo. Mas nem que seja um santo. Nem que seja, é isso que eu tô falando. Homenagem ao padre Paulo Ricardo. Não, também não vai ser. Não, vai ser legal. Não tem sentido. Não pelo cara... porque é isso, né? É que nem você elogiar alguém na frente dele. Beira ou puxa-saco, né? Você não sabe. Se o cara não tá perto, você sabe que o elogio é sincero. Pode elogiar. Não, eu sei. Não, você só falou bem pelas costas. Mas você não... Mas você tem certeza que o elogio é sincero quando não é direto, né? Porque às vezes pode ter interesse. Então, até isso fica no ridículo. Então, você quer falar mais alguma coisa do seu ódio profundo por carnaval? Eu não odeio carnaval, muito pelo contrário, a gente tem um disco de carnaval que a gente fez. Eu adoro marchinha, a Panela, a gente canta. Procurem no... Chama É Carnaval. Os nossos nomes de discos são sempre muito originais. Tá faltando É São João agora. Eu acho que tem que sair um É São João. Esse projeto, quem sabe. É São João. Mas o É Carnaval, a gente gosta. O que era legal? Getúlio, no auge da ditadura, não sei o quê, tinha a marchinha sacaneando o cara. A gente ouve até hoje, tem gravação. Entendeu? É o grande ditador. Não que eu defenda que nem o Kim o Getúlio, eu não amo o grande ditador tem. Mas o cara, até ele tinha... Os caras sacaneavam o cara e não... exaltavam. Porque não o cara tinha. Ele era muito, não. Senão ia para a polícia do. Mas no carnaval. No carnaval saía. Carnaval, sim.
Mas é outro... Agora, tenta fazer hoje com o nosso imperador. Há uma certa pureza tenta fazer tempo, que hoje nós perdemos. Tenta fazer uma letra sacaneando o imperador e sair, oficialmente, não tô falando o cara escrever em casa. Sim. Não dá. O imperador agora. O imperador aquele lá podia. Aquele podia, porra. Aliás, as maiores caricaturas... Aquele caminhava pela rua. Pela rua. Era saudado pela população. Tem a história do Dom Pedro II, quando chega... Acho que alguém de fora, né? O rei da não sei o quê. Nossa, ele foi entrando no palácio. Até chega e falou, onde é que ele tá lá, não sei o que. Ele falou, o senhor não cuida disso? Ele falou, vem aqui comigo. Você não tem segurança? Você não tem segurança? Começou a andar pela coisa, as pessoas vinham, paravam, falavam, imperador, tiravam foto não, né? Mas... Chama 2 horas e meia o pintor lá fazendo, peraí, fica quieto. Fazer um selfie aí. Mas ele era parado, cumprimentado, davam os filhos pra ele beijar, não sei o quê. O cara saiu e falou, cara, mas o que é isso? Isso é autoridade de verdade. Isso é autoridade. Ele falou, essa é a minha autoridade, é o respeito que o povo tem por mim e o respeito que eu tenho por eles. Isso. Imagina uma figura mesquinha como Lula fazendo isso. Isso acabou fugiu a palavra. Programa errado. Interiorizando na alma brasileira e que o carnaval e as escolas sempre exaltam a realeza, né, de algum jeito. Tem o Rei Momo. Sim, é verdade. Nem tem mais Rei Momo, mas é politicamente incorreto. Mas era justamente essa inversão de você. Exatamente. Mas essa coisa da rainha da bateria, quer dizer, a eu posso estar equivocado, mas eu acho que, inclusive, não sei se foi Dom Pedro, tinha uma história dele mesmo brincar com a coisa, dele falar assim, neste período que o rei é de vocês, assim, entendeu? Façam a coroação, parece que ele... Mas olha, o carnaval sempre foi um problema no Império mesmo. Eu tava lendo a história do carnaval, até uma esquerdista que escreve, mas o Império tinha, eles atacavam umas bolinhas bola de borracha, assim, de borracha não, de cera. Bola de cera cheia de água, cheia de milho, bambuchas. E já tinha, a polícia não era assim, liberou o carnaval, todo mundo pode tudo. A polícia ficava em cima, não podia, os intrudos, os negócios ali, era uma coisa meio... Quando passava do limite, os caras, para com essa porra. Me lembrou uma história de um prefeito no Rio de Janeiro, porque o carnaval, no Rio de Janeiro, começo do século XX, era meio sujão, né? Meio não, era bastante sujão. Então, muita doença e tal. Então, o prefeito teve ideia brilhante de transferir o carnaval para junho, porque era mais frio, não sei o que lá. Verdade. E aí, todo mundo apoiou, tá certo, porque o que aconteceu? Tiveram 2 carnavais, um em fevereiro contra o governo e outro em junho. Ele conseguiu fazer 2 carnavais. Então, esse é o problema de você proibir mesmo, né? Cara, não vai. Se tem força popular para fazer uma festa, mas é isso. Como eu dei a solução, não precisa proibir, então, não vai ser impossível. Então, bota lá na USP, bota em lugar. Em parque, tem todo parque aqui, mesmo no... Aquele autódromo de tem vários lugares. Aqui, dá pra botar 200 bloquinhos. Sabe por que eles fazem isso? Inclusive, dá pra fazer competição de bloquinho. Quem chega mais rápido. Quem chega primeiro. O Haddad, essa galera do PSOL, que sempre dominou a cultura em São Paulo, isso eles fazem, e eu tenho certeza disso, porque eu já ouvi de cara, assim, desse meio. Eles fazem isso porque eles querem se vingar da classe média. Vingar o playboyzinho, que pra eles o playboyzinho é esse, não é o cara... Porque na rua do prefeito, agora eu vou falar dele também, não passa o bloquinho. Não. Na rua do Dória, na rua da Haddad, não passa bloquinho. Passa aqui, onde tem a classe média. Bolos. Então eles têm ódio, isso é provocação, é deliberada, não é assim, puxa, a gente achou que ia ser uma boa ideia. É mesmo. Enfim, é isso aí. Luigi, agora a sua pauta. Agora a minha pauta. Qual seria a minha pauta? A minha pauta é a seguinte, é um assunto até meio atemporal, porque é uma coisa que vem acontecendo há muitos anos, há um século, provavelmente, e já que a gente está falando de urbanidade, de... urbanização, de paulistanidade, e o que acontece? A gente está vendo uma explosão de edifícios gigantescos, subindo, horrorosos. Então, a minha pauta é o seguinte, o que aconteceu com a arquitetura brasileira, que já teve um respeito internacional, inclusive com os modernistas, que o que o pessoal não entende às vezes
fala assim, porra, mas você quer o quê? Que volte pro rococó? Eu falo assim, pode ser. Não vejo problema. Não vejo problema em voltar pro rococó. Barroco, mas eu não tenho nada colonial. contra a arquitetura moderna, o Art Deco principalmente, que, porra, boa parte do Rio de Janeiro é assim, Sim. entendeu? O que acontece é o seguinte, não sei se isso sai das universidades, das faculdades de arquitetura, a FAU já é uma aberração arquitetônica, não sei se vocês já viram lá, que os caras só aprendem do Niemeyer para frente, entendeu? O que passou, e eles não aprendem a fazer, a desenhar, a criar, a ter imaginação para fazer uma coisa diferente de uma caixa de sapato, que eu também sei desenhar. Eu desenho mal. Eu faço. Mas isso eu faço. Aí chama o engenheiro, faz a proporção. Isso, bota o interior lá, as divisórias. Cara, o São Paulo está virando uma caixa de sapato ou uns charutos quadrados. Então o que aconteceu? A cidade está enfeiando, né? Porque está ficando tudo com a mesma cara, parece aquela coisa chinesa, sabe? Tudo um padrãozão. Tem uma parte aqui da Rebouças, que a gente chama de Reboucinhas, que é quando acaba o avenidão. Casas antigas. Eram casarões ali, bonitas, neoclássicas, não tinha assim, nenhum grande estilo, né? Tinha uma coisa meio colonial e tal. Botaram tudo no chão, e como lá não pode subir prédios, né? Porque é uma área de ainda bem, porque até isso o Haddad queria acabar. Teve um plano piloto aí que ia acabar com todas as áreas da City. City Jardim, City Pinheiros, City Lapa, que são áreas, são pedaços verdes, né, de São Paulo, e que ainda bem, por enquanto, a especulação imobiliária não chegou ao preço para pagar os legisladores. E o que acontece? Como não pode subir prédio, você anda ali, cara, é uma sequência, é o mesmo arquiteto, inclusive, é a mesma placa, o cara conseguiu se vender ali para a rua inteira. É uma sequência de caixas de sapato envidraçadas. Horrorosas. Horrorosa. Não é que nem horroroso, é que assim é sem graça, não tem uma curva, não tem uma bossa, entendeu? Parece que você está passando por Brasília, aqueles prédios, sabe, iguaizinhos, quer dizer, aquela coisa utilitária. Chernobyl. Depois do acidente. Ou seja, eu não sei o que acontece, e aí o que me trouxe essa conversa, o ponto é o seguinte: a região do Campos Elíseos aqui em São Paulo tem um projeto do governo do estado, do Tarcísio, para recuperar aquela região, que é uma região muito bonita, muito bonita, ali virou meio que Cracolândia e tal, ficou meio jogado. E tem uns casarões belíssimos lá, alguns deles ele vai tombar, e o que não vai tombar, o que está irrecuperável, ele vai construir. Cara, o projeto Dória. O projeto é isso. São várias caixas de chinês, várias caixas de sapato, entendeu? Com aquela cara de tecnocrata, entendeu? Que tem, só vai ver é a Faria Lima, entendeu? Eu acho que é aquele ponto do assim, menor custo, maior lucro. Sim, isso não tem dúvida. Utilitário. Porque, cara, você fazer um telhado hoje, Sim, mas... porque tudo caixote por causa disso. Fazer um telhado custa bem caro, porque tem uma estrutura de madeira, é artesanal pra cacete. Exatamente, vai exigir uma mão de obra diferenciada. Exato, que também sumiu. Será que também não tem soluções para isso, mais modernas? Não, tem que ter. Né? Deve ter. Deve ter, não. Eu acho que tem mais baratas, mais modernas aqui. Porque não faz sentido você enfeiar a cidade, entendeu? Eu acho que é uma escolha. E na verdade mesmo, tem isso, assim, recuperar, porque nós não estamos construindo em lugares que não tem construção. São lugares que já tinham construções antigas, boa parte das casas bonitas. Você recupera. Então, você pode recuperar, exatamente. Pode criar alguma... Essa foi a minha ideia quando falaram que iam fazer um corredor de serviços nessa Reboucinhas lá, que não podia ter. Eu falei, o que vão fazer? Vão restaurar algumas casas e os serviços vão para lá, o advogado, o caso. Não, fizeram, aí derrubavam 4, 5 casas, faziam um caixão de sapato e botava, sei lá, quantas pessoas lá dentro para trabalhar. Então você olha aquilo, cara, dá uma sensação de
desumanidade, assim, não tem calor. É muito feio. Acho que colocando isso numa questão mais nacional, assim, a gente vê em todos os lugares em que a classe média... Porque hoje está acontecendo isso, né? A classe média está ficando mais ferrada e a classe média alta está ficando... Né? Mais alto. Quem é da burocracia, nem a classe média alta, mas quem está na burocracia, quem começa... Sim, funcionalismo público... E as mutretas, né? O pessoal do Tigrinho, né? Os caras que vendem esse tipo de coisa. Influencer que ganhou dinheiro com OnlyFans. E tem dinheiro aí rodando, né? Não tem como. E aí eu vejo isso, por exemplo, quando eu vou pro interior e tem... como é que é o nome daquilo? Condomínio de casa, né? Condomínio de casa no interior era uma coisa assim, era aquelas casinhas de interior mesmo, até 20 anos. Hoje, parece também a mesma arquiteta. Aliás, às vezes no Twitter aparece, cara, dá um exemplo de arquitetura moderna, exatamente essas casas, que é a caixa de sapato. Só que eu acho que são várias coisas que têm a ver com o brasileiro, com a cultura. Primeiro, às vezes o arquiteto chega, a gente sabe, porque a gente trabalha com música para publicidade, a gente chegava com músicas legais, com boas referências, não sei o quê. E o cara, mas aí tem que chamar músico. Não, então tira os músicos. Aí já começa a ficar mais barato o resultado também é mais barato no sentido cultural. Então vamos fazer uma coisa, não, moderno, tem que ser moderno, tem que não sei o quê. Eu acho que isso também passa pela pessoa física que está contratando o arquiteto. Claro. Eu quero igual da minha vizinha que é influencer e ela é chique e não sei o quê. Não só igual, quero melhor do que o da minha vizinha, no estilo do da minha vizinha. Mas no estilo, não vai mudar o estilo. Isso dá um rolê pelos jardins, ali, sobretudo Jardim Paulistano, Jardim Europa, sempre a mesma cara, trelicinha de madeira, caixotão, entendeu? E o rooftop mais bacaninha ali em cima, mais quadradão. Tudo quadradão. E, Jardins tinha umas casas, né? Sim. Muito bonitas. Ainda sobra alguma. Mas o que está indo pro chão está ficando tudo. Então não é só na área de negócios, é na área mesmo da pessoa urbana, física, de pessoa física. E aí mais não só na pessoa física, no Estado. Vê o Tribunal de Justiça, qualquer Tribunal de Justiça de qualquer lugar, que não seja uma casa antiga, que, por exemplo, centro de São Paulo, o TJ é lindo, né, porque o STJ aqui, eu acho, não sei, que é na frente mas o do Lalau, já o do Lalau lá, lembra? O do Lalau já é um horror. É um horror. Então, na frente o Fórum da Barra Funda Criminal, horrível, desculpa. Na frente do pátio do colégio tem um tribunal, acho que é o Superior Tribunal de Justiça, é um deles. Cara, é lindo aquele lugar. Agora, você pega qualquer tribunal, aí eu volto pro interior, vou lá pra cidade da minha mãe. Porra, um caixote horrível, deve ser dos anos 70 aquilo. Pega coisa nova, é tudo envidraçado. Lá em Floripa, tudo que é do governo é tudo espelhado, quadrado e não sei o quê. Cara, isso é uma brutalização do espírito. As pessoas perderam a questão que existe algo mais do que o utilitarismo, que é o que a gente sempre discute aqui. E o Trump, que todo mundo tira sarro, que ele vai, vou refazer aqui na Casa Branca um negócio estilo clássico. Eu acho meio cafona, mas ainda está pelo menos buscando algo de um tempo em que as pessoas se preocupavam. Sentir saudade das colunas gregas. Então, saudade mas é isso, de algo que tenha um sentido maior do que só um monte de pedras. Então, e aí voltando à questão da arquitetura moderna, que começou com essa coisa utilitária, né? De você constrói para ser útil, não para ser bonito. O Le Corbusier tinha um projeto para o Rio de Janeiro, para a orla do Rio, que, se eu não me engano, ia da Glória até, sei lá, Copacabana. Glória a Copacabana. Ele ia fazer um paredão de prédios, né, populares, de prédios populares. Aí tem aquela história de, mobilização urbana, não sei o que lá e tal. Só que é o seguinte, o cara estava estragando, a ideia dele era estragar com a paisagem mais bela do Brasil, do mundo, talvez, entendeu? Ia fazer, era um viaduto, e em cima desse viaduto iriam prédios, assim, paredão mesmo, que pegaria de ponta a ponta. E aí você vê a maluquice do Le Corbusier, da Bauhaus em diante, né? Bauhaus. Esse cachorro. Que é um latindo. Que começou com essa coisa. Aqui no Brasil tem vários, tem um Artigas, que eu acho que é aqui de São Paulo,
é um arquiteto, você olha, os prédios são todos iguais, e com aquela cara de Chernobyl, entendeu? Lembra daquela persiana que fechava em cima e embaixo? É a invenção dele. Então todo prédio que você vira que tem essa invenção. E aí, mas aí tem o seguinte, modernismo é feio? Tem um outro sujeito, um arquiteto paulistano, ele era armênio, mas naturalizado brasileiro, que era o Artacho Jurado. Bota a imagem dos prédios do Artacho Jurado. Eram assim, Higienópolis ali. Parecia coisa feita pelo surrealismo. Os Jetsons. Tinha um clima Jetsons. Uma coisa meio Jetsons. Então tinha uma mistura ali, mas, cara, tinha uma graça. Entendeu? Não tinha estilo. Tanto é que os arquitetos, ele não era arquiteto formado, ele só desenhava e tinha as ideias. Os arquitetos tradicionais, inclusive grupos lá o grupo do WhatsApp em 1950. Não, o grupo dos modernistas, sobretudo, perseguiram o cara, perseguiram assim, tipo, se tivesse rede social ia ser cancelado pesado. O Artacho Jurado é aquele que tem lá na Maria Paula. No fim do viaduto Maria Paula. Que lá em cima tem quase um negócio de disco voador, parece. Isso, exatamente. Embaixo tem o Estadão lá. Ele era, eu falo... Não, é mais pra frente. Eu falo que o estilo dele é o futuro do pretérito. Porque ele lembra aquela coisa que a gente imaginava que ia ser o futuro. Que ia ser o futuro, né? Ele bota o negócio... Ele faz aquilo lá. Então, não tem nada contra, mas isso dá uma graça. Teve uma época que eu fui muito contra o Palácio das Carambolas, que é o do Tomiotaki. Também bota aí, o Instituto Tomiotaki em São Paulo. É a bolacha maisena, né? Nossa, eu acho horroroso. Aquela. Então, mas você sabe que... Ele dá um colorido para a cidade interessante. Mas... É uma, digamos que como eles gostam de dizer, é uma intervenção, digamos. Né? Sei lá, um cocô colorido, parece. Sei lá. Não, mas eu acho, pelo menos tem alguma personalidade. Tem um problema sério aí. Não é um caixotão de vidro, entendeu? O brasileiro é muito inseguro. O brasileiro é muito seguro. Ele tem medo de fazer algo que ele ache bonito para ele. Mas não acho bonito para eles. É que assim, também tem aquela coisa do brasileiro que tem o oposto, que é o cara que é tão seguro de si que acha que é bonito uma coisa e aquela coisa é horrorosa. Né? Infelizmente a gente não sabe dosar as coisas. Você pega, por exemplo, qualquer pessoa normal, qualquer pessoa dos 6 anos aos 100 anos, se ela der uma volta em Amsterdã e ela der uma volta em Moema, aqui, ela olhar e vai falar assim, bicho, a beleza ela salta aos olhos. Não tem como você comparar uma beleza com outra. Aqui pode não ser feio, assim, né? Sim, tem lugares aqui que são feios. Não é feio no sentido de mal cuidado. Mas você vê que aquilo ali tem uma preocupação estética com o todo. Sim. Né? O fato da Europa, enfim, ser milenar, a gente ainda é pré-civilizado, não passamos ainda. Você tem uma preocupação de que aquilo não destoe da paisagem. Até porque aquilo dura gerações, você não está pensando numa coisa para agora. Eu tenho uma prima morando na França numa casa que tem 400 anos, entendeu? Tá tendo alguns probleminhas, né? Porque uma goteirinha. Problema de goteira. Alguns probleminhas de encanamento, um encanamento pouco antigo e tal. Mas você sabe que na Europa dá para você comprar um castelo, uma baratinho, baba. Baratinho. Tipo aí 1.000 euros você compra. Só que segura a bronca leva 30 mil euros para reformar, né? Mas enfim. Mas ele tem essa preocupação de, fazer um negócio que fique... Você pega o exemplo bom é a favela. O cara vai ganhando dinheiro, ele vai aumentando uma laje, De repente aquilo vira um trambolho horroroso, que fica, os outros do lado ficam assim, não combina, nada combina com nada, fica feio. Aqui é igual. O centro de São Paulo, para mim, você tem aqui o Shopping Light, que é um shopping relativamente bem construído, né, bonito. Você tem o Teatro Municipal, que é uma obra de arte. Na frente tem um trambolho que sobe do chão, que é um mausoléu. Você não está falando do mapping. O do mapping, para mim, é um mausoléu. O mapping é muito bonito. Mas o mapping não é tão feio. Assim, o mapping destoa, é feio, é mausoléu. Não, é verdade. Mas o da frente é um negócio espelhado, horroroso. Sim. Quer dizer, você não tem nenhuma preocupação com o todo da paisagem. Isso para mim é muito angustiante. Pô, qualquer aqui você vê assim, um prédio sai de um jeito, o outro sai de outro. Então, eu te falei ontem, né, que em Santos teve um movimento muito interessante no centro da cidade, porque Santos, tem um centro histórico, histórico mesmo, foi das primeiras cidades do Brasil. E tem as torres de Pisa lá, tem a modernas.
Tem as torres de pizza da hora. Da hora, os predinhos tudo virado, como é legal. Então, mas no centro, ali na Rua da Bolsa do Café, que acho que é 15 de novembro, né? A Bolsa do Café já é um prédio, é um neoclássico belíssimo, por dentro, por fora e tal. Todo preservado, eles tiveram cuidado. Nossa, e aí, bom. Antes de baterem o pau na mesa mesmo e tombar de vez toda a rua, construíram um prédio ali. Amarelo, cara. Mas é uma aberração, é um negócio, é uma agressão, na verdade, entendeu? Porque, pô, você tá vendo ali, tá dando uma viajada no passado, de repente, vem um prédio amarelo com um elemento vazado, uma coisa... Ali fica muito óbvio a diferença entre o horror, a beleza e a feiura na cidade, como ela impacta. E o fato só até que eu não terminei minha linha de raciocínio que eu tava lá. O fato do brasileiro sem seguro gera essa coisa de, por exemplo, ele acha que o antigo é estranho, entendeu? O antigo não é legal. Então ele morre de medo de estar numa coisa que fora de moda. Centenária e fora de moda. Porque o brasileiro cara, desculpa, vocês podem não concordar, mas o brasileiro talvez seja um dos povos mais reféns da moda, e não é da moda, é da última moda. Da última moda, da semana passada. Pode derrubar da semana anterior. Entendeu? Então, assim, você pega isso na vestimenta, você pega isso... nas pautas woke, tudo vem de fora. A política embalado, a política, entendeu? A menina do PSOL quer dar o prêmio, ela quer dar o coisa de cidadão honorário pro Bad Bunny, porque ele, no último domingo, fez um show no Super Bowl a favor da coisa. Ela quer dar um título de cidadão honorário. Isso é o exemplo do que é. Isso vai para arquitetura, isso vai para tudo, cara. Isso vai para literatura, vai para música. É a última moda, o filho quer transformar em história. Exatamente. E falando nisso, e aí não cria história, fica uma coxa de retalho. Eu queria botar também na tela uma coisa legal que o Josias Teófilo pediu para a inteligência artificial. Cuidado, hein? O Josias gosta de Brasília. Ele é um problema. Não, mas isso é legal. Ele pediu para a inteligência artificial fazer uma imagem de São Paulo do Prestes Maia se o projeto dele tivesse sido completado. Cara, vi isso. Ali você vê, olha o que é hoje e olha como ele seria. Mas já tem um problema no Prestes Maia. Porque o Prestes Maia, o projeto dele no centro de São Paulo, o centro de São Paulo era atravessado de rio. De rio. Verdade. Entendeu? Verdade. Ou seja, seria do c****. Imagina você ter o centro de São Paulo meio Paris, assim. Cheio de riozinho. Cheio de riozinho que você podia... Ele cimentou tudo, cara. Ele passou o trator por cima. Só que é o seguinte... Tinha um projeto de um outro cara, inclusive eu vi isso num documentário de uns alunos da USP, não de agora, mas assim, faz bastante tempo, que eles mostram como seriam os projetos de outros caras que tinham. O que venceu foi o dele. E aí, cara... Que não foi executado. O Tamanduá TI, ele canalizou... Não, eu digo o projeto, esse projeto esse aqui. Aí não foi executado. Também não foi, mas enfim. Mas uma parte foi. O problema é esse, o problema é que ele fechou, cara. O Vale do Anhangabaú tinha rio passando ali. Era rio. Meteu... Tinha muita mentalidade da época. Então, mas é isso que eu tô falando, né? É isso que a gente tá falando. Podia ficar muito mais bonito, cara. Era uma coisa que seria meio Amsterdã, seria meio Paris. Não, tá vendo? A gente também... Mas assim, cara, as cidades, elas têm que ter suas... Eu acho que a gente deixa de ter vida justamente quando a gente importa essas coisas e não deixa que a coisa flua naturalmente. Você falou entendeu? Uma coisa, é dinheiro, é tudo o brasileiro utilitário. Tem uma coisa, o positivista... O positivista brasileiro, o pensamento positivista brasileiro né? ficou muito enraizado, principalmente na República, e o Prestes Maia foi resultado disso, né? Porque o Prestes Maia foi um político até... Ele teve um mandato só. Não, eu sei, mas esse pensamento utilitário, tecnocrata, todo vem dos republicanos, da galera da bucha, né? Que a gente já falou, que vem do positivismo, desse negócio. Então... O cara pensa assim, tudo bem, mesmo que ele pense em beleza, ele vai pensar assim, eu vou de cima para baixo fazer um mundo perfeito. Exato. Que é o que acontece. Mas esse exemplo em Paris também, porra. Não, sim. Não, mas aí você diz quando o Napoleão III abriu, mas aí era um problema sanitário, que inclusive repetiu-se aqui. O Pereira Passos fez isso. Mas também lá em Santos. Mas justamente porque o problema era sanitário, o problema era de doença. Aquelas ruas de Paris eram todas muito fechadas. Foi mais ou menos como pegar a favela e Exatamente, cara, a gente precisa abrir isso aqui. Foi o Pereira Passos e o Oswaldo Cruz do Napoleão III lá, ele abriu aquelas avenidonas para justamente só tentar evitar. Mas aí tem um ponto, não sei se foi bem executado, mas... Então, mas aí é que eu queria tocar.
por exemplo, São Paulo estava começando a encarar uma realidade que hoje a gente vê o resultado, que era a imigração, né? Do povo da roça, do coisa, vindo para a cidade. Isso foi enchendo assim. E fora também. E fora, A gente foi no Museu mas eu estou falando aí mais do Prestes Maia, do século XX. Então teve esse êxodo gigantesco, a cidade começou a se urbanizar e precisar o trânsito começou a ficar mais louco e tal. Então o Prestes Maia, por exemplo, eu estou defendendo porque o Prestes Maia meu pai era fãzão dele, e eu tenho um livro muito legal. Por questões emotivas, aí, não é um debate sério. Então não vou defender. Não, aqui não tem debate sério, vou começar. Não. Debate sério você leva para tuas negras. Eu estou tentando elevar o nível. Você vai debater com o Dudão. Eu vou ligar para ele, dá licença. Vai com o pessoal da Nova Vê se a Rússia, que é a Rússia. A Rússia preservou pra caramba. Então, porra. Mas eu acho que a questão é o equilíbrio, né? Eu vou falar babaquice, porque o isentão, né? Mas é assim, às vezes você vai ter que falar, vamos resolver esse negócio, né? Às vezes você vai ter que chegar e falar, isso aqui tá a zona, vamos arrumar de cima para baixo. Às vezes, eu concordo, esse negócio dos rios, principalmente, é que eu não sei se na época tinha charco, né? A questão do rio é muito... Todo arquiteto, o pai do Daniel era arquiteto, e o Daniel me ensinou uma coisa, que ele fala, quando você vai fazer uma praça, o bom arquiteto, ele vê as marcas de como as pessoas andam por ali, na grama, e fala, eu vou fazer os caminhos passarem mais ou menos por aqui. Então você pega a realidade e faz a arquitetura viver. Agora, tem vezes que é isso, tá uma zona, infestação de rato, provavelmente naquela época... Né, mas São Paulo não tinha esse problema, né? Era bem menor do que no Rio, porque o São Paulo era mais alargado que o Rio, né? O Rio fechou-se tudo muito próximo da orla aí. Da orla ali, do centro. E orla. Mas se você vir como é que se diz? Os projetos dele tinham um senso estético, tinha uma cara. Não dá para comparar. Exatamente. É comum no Rio de Janeiro, né? O próprio, aquele passeio público que eles fizeram no Rio de Janeiro, que o Pereira Passos fez, era Paris aquilo. Então, uma beleza. Ele copiou Paris. Copiou Paris. Sempre copiando. Tentou copiar. Agora, é o seguinte, o que aconteceu? Os modernistas chegaram lá, no Rio de Janeiro, e começaram a destruir justamente esses prédios neocoloniais, né? Esse é o problema do Brasil. Neoclássicos, né? Sim. Palácio Monroy, não sei. Que era uma beleza. Eu conheci o Palácio Monroy. Ali foi a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, era nesse palácio. E na época dos milicos, permitiram que... mas milico também, projeto, pois um projeto do Niemeyer, não eram muito inteligentes nesse comunista, sentido, né? A derrubar aquele palácio e fazer um projeto X lá. O Conjunto Nacional, que é uma aberração também, porque ele é um charuto, né? Charuto, literalmente. Literalmente não, desculpa aí. Não dá para acender. Era um hotel do Estado, né? Do governo brasileiro. O Conjunto Nacional, não. Hotel Nacional. Conjunto Nacional aqui, que também é outra obra moderna. Feio. O Hotel Nacional era do governo e eles deram para o Niemeyer fazer. Entendeu? Você vê que loucura. Agora, tem a nossa ditadura... o Burle Marx eu acho bom. O Burle Marx... ele é mais, mas ele é mais paisagista, né? Ele é totalmente paisagista. Ele estava sempre colado no Niemeyer, né? Todas ele é que tentava salvar um pouco. Ele salvava um pouco. Encher de palmeira. O aterro do Flamengo é uma beleza aquilo. É um dos jardins mais belos do mundo. Então. Tirando o de Santos, que é o mais bonito. O Jardim Botânico. Que é o maior. É o maior. É que você não viu do meu prédio. Então, mas só para finalizar, outra coisa que tem acontecido, que é a loucura dos prédios subindo sem parar. Você a cada 2 quadras que você anda aqui, está subindo um prédio. E o que isso acarreta no fim das contas? Tem até um nome em inglês que eu não me lembro, é um fenômeno, que é o quê? Você espantar a classe média mesmo, né, que o cara vive lá, tem a sua lojinha embaixo do prédio que ele mora, tem o pequeno comércio, aqui, como tem nos predinhos, né? Nos predinhos, sim, ali em volta. Fazem nas garagens ali. Exato.
que ainda bem que os nossos predinhos lá estão tombados, né? Não vai correr o risco. Mas o entorno ali, acabou, aquilo vai tudo pro chão. Então aquela loja de brinquedo, de madeirinha lá, aquela coisa, aqueles pequenos comércios, o cara que vende vassoura, não sei o que lá, isso vai ser arrastado para não sei onde. O cara não vai ter grana para manter isso. A não ser na perifa, então empurra esse pessoal. E mesmo o morador lá não vai ter grana para se manter nesse lugar, porque o que vai abrir ali? Starbucks, entendeu? Tudo vai ser caríssimo. Restaurante caro, tudo muito Outback. caro. Outback, enfim, coisa que o cara da classe média, o velhinho aposentado que mora ali aqui em Pinheiros, não vai dançar. Então você está empurrando e trazendo, sim, é um fenômeno que acontece. Vila Mariana estão desesperados, porque vai acabar. Vila Mariana, que era um lugar, cara, com casas maravilhosas, era um bairro, talvez um dos últimos, assim, desse centro expandido, que tinha uma cara. Tá indo pro chão, cara. E ficando sem cara, né? Tem vai isso. Perdendo a cara. Perde o cara. E aí, para finalizar mesmo, tem essa pauta que é da esquerda, que é a preservação do bairro, não sei o que lá, só aquelas associações de bairros aqui, em Pinheiros sobretudo, é tudo psolista. E eu fecho total com a pauta desses caras, entendeu? Tem que fazer um puta barulhão, e a direita não pega isso. Eu não vejo parlamentar, porque é liberal. Eu não vejo parlamentar nenhum reclamando ou falando de direita, né, no campo mais conservador. É isso aí. Estão um pouco se lixando para isso. E esses caras, os barulhentos aí da esquerda, estão conseguindo avançar em algumas coisas. Tem uma vila ali próximo, ali é Vila Beatriz, que é aqui pertinho, que os caras conseguiram acabar com uma obra que ia derrubar uma sequência de casinhas. Era uma vila gostosinha. Não deixaram nem começar, então. Não, começaram, aí foi uma puta grita, os caras foram pra rua, foram pra assembleia, foram encher o saco, não sei o que lá, e conseguiram embargar em nome, sei lá, então é isso. Eu acho que São Paulo está São Paulo já é deteriorada faz tempo, né? Mas está piorando. Muito bem. Eu acho que já... Né? Esgotamos os assuntos. 3 assuntos. Então tá bom. Tem um outro assunto que a gente não manja, que os nossos amigos estivessem aqui, o Arthur, né? Que abandonaram a gente, que é o lance da especulação, quem ganha com isso, da onde vem a grana. Nós vamos retomar isso aí, porque agora com o modelo novo a gente pode retomar os assuntos. Legal. Então é isso aí, vamos ver se o pessoal gostou desse modelinho, cada um dá um pitaco, não, todo mundo dá pitaco em tudo, mas cada um traz um tema e a gente sai brigando. É isso. Muito obrigado, não deixe de seguir a gente. Até o próximo programa Quinto Elemento, que vai estar completo, com todo o time.